Vamos iniciar os trabalhos aqui. Boa noite. Vamos lá, esperando o pessoal chegar. Opa! Vem cá, meu filho, senta aqui do lado do papai. Senta aqui do lado do papai. Boa noite, pessoal que está chegando agora. Boa noite. Pessoal que está entrando aí pelo Instagram, pelo Twitter, pelo Facebook. Uma boa noite a todo mundo. Vamos terminar só de acertar aqui. Hoje eu estou com um acompanhante aqui. Vem cá, filho. Dá um oizinho pro pessoal. Aqui, ó. Hoje o baixinho está comigo aqui do meu lado, participando da live. E a minha esposa, como sempre, está aqui de frente comigo, onde ela não aparece. Ainda mais porque ela disse que se ela não arrumar o cabelo, ela não aparece. Então, sabe como é que é, né? Coisa de mulher. Então, ela vai estar participando também com a gente aí, anotando todos os comentários. Tá? Boa noite, Inês, Cícero, boa noite, Anair, Ana Lúcia, Cássia, Ana Maria, Mauro, Marcelão aí, seja bem-vindo aí a mais uma live. Paulinha. Vamos lá, pessoal. Pessoal, vou pedir para vocês irem compartilhando a live aí, compartilhem bastante, para a gente trazer o pessoal para cá, que hoje temos alguns assuntos bem interessantes aí para a gente tratar, tá? Então a semana foi bem cheia de surpresas, né? Já desde sexta-feira, nós tivemos aí surpresas com o MBL, com bastante o Luciano Ayan, né? E o outro empresário aí ligados ao MBL sendo presos. Nós tivemos aí um embate, né? Uma crítica desagradável por parte aí do ministro Gilmar Mendes, aí se referindo aos militares. E nesse ponto, eu pessoalmente me sinto aí ofendido pelo comentário do ministro. Nós temos aí mais palhaçadas aí no estado e cidade de São Paulo, com o governador João Dória e com o prefeito Bruno Covas, e aí as dificuldades da abertura do comércio. Meu filho, vem mais para cá. Vem cá com o papai, filho. Ih, tá com vergonha. Criança com vergonha é complicado. Pessoal, vamos compartilhando então, vamos começar a tratar do que acontece, do que nós tivemos aí na última semana. O primeiro assunto que eu queria conversar com vocês é mais especificamente aí sobre os comentários do ministro do STF, Gilmar Mendes, referenciando-se aos militares. Ah, vem cá, filhinho, vamos lá. Junto, dá para aparecer aqui. Então, se referenciando aos militares. Pessoal, muito desagradável o comentário que ele fez. Por quê? Primeiro, ele diz que os militares estão extrapolando as suas funções. E aí eu pergunto, quando que militar extrapola a função? O militar tem diversas responsabilidades previstas na Constituição. As Forças Armadas têm. E uma das missões das Forças Armadas é contribuir com o desenvolvimento nacional. E se nós estamos vivendo hoje um problema com o Covid-19, um problema de saúde, nada mais natural do que os militares estarem participando disso. E mais, talvez por ignorância ou mau caratismo, é difícil a gente saber, tá? Eu acredito que o ministro Gilmar Mendes não sabe a participação que os militares estão tendo no combate ao Covid-19. Tá? Pelo visto, ele não deve saber. Não deve saber. E ele pega e se refere exclusivamente à participação de militares no Ministério da Saúde, hoje com o general Pazuello como ministro interino. E não só ele. Tá? O coronel Elcio também, que se encontra lá, é o 02 ali do ministro do Ministério da Saúde, que foi meu instrutor, inclusive, na academia, um militar de altíssima capacidade de trabalho, um militar muito bom e, com certeza, consciente das missões que ele tem que cumprir. Bom, pessoal, então o que a gente tem hoje acontecendo? O ministro Gilmar Mendes fez um comentário dizendo que com essa extrapolação de limites dos militares, nós estamos nos associando a um genocídio. Primeiro, é de surpreender, é um absurdo um ministro do STF fazer um comentário desse, porque, em tese, teoricamente, esse cara tinha que saber, tá? Tinha que saber o que é um genocídio. Tá? E parece que ele foge dessa definição. O genocídio é a busca do extermínio de um povo de forma intencional. Tá? E se existe alguém responsável pelo número de mortes crescente com ela no Covid aqui no Brasil, essa culpa é do STF, que tirou toda a alternativa, toda a capacidade que o governo federal tinha de estabelecer políticas públicas de saúde, transferindo essa responsabilidade para os governadores. É um absurdo. É uma tremenda de uma palhaçada. Tá? Uma tremenda de uma palhaçada. Ou seja,
O presidente não manda nada, quem manda é o governador. E quando tem problema nos estados e que existe uma discussão entre prefeitos e governadores, ele decide que quem manda são os governadores. Quer dizer, tudo quem faz são os governadores, os outros obedecem, inclusive o presidente da República. É um absurdo. Tá? Concordo e entendo que o Brasil é um país grande, com dimensões continentais, com realidades diferentes em cada região, mas isso não justifica, de forma alguma, retirar o poder do presidente da República para estabelecer qual o caminho, tá? Qual o caminho que o Brasil deve seguir. Afinal de contas, tá? O único político que foi votado pelo Brasil inteiro é o presidente da República. Ou seja, não existe ninguém que represente mais o país do que o presidente. Tá? Então, isso é um absurdo. E aí o pessoal chega e fala, mas estão deixando que a coisa vai correr, estão deixando a coisa correr solta. Foi emitida uma ordem, uma nota de esclarecimento por parte do Ministério da Defesa, dizendo que, inclusive, estaria sendo acionado a Procuradoria-Geral da República para que fossem tomadas as medidas cabíveis. Aí eu espero que, dessa vez, um pedido de impeachment muito bem feito contra este senhor ministro seja protocolado junto ao Senado e que, dessa vez, o presidente do Senado não engavete o pedido, uma vez que esse pedido vem da Procuradoria-Geral da República e a pedido do ministro da Defesa e dos comandantes das Forças Armadas, das 3 forças. Então, acredito que esse peso eles vão ter que entender e vão ter que aceitar e vão ter que colocar em pauta lá no Senado Federal. Chega de deixar os ministros do STF fazerem o que querem e deixar o nosso Senado em berço esplêndido, sem se preocupar com o que acontece no Brasil, fazendo o que quer e ignorando a vontade do povo brasileiro. Senador foi eleito para representar o seu Estado, e não é isso que eles estão fazendo. Concordam comigo? Bom, pessoal, passando para a próxima situação. Essa situação seria cômica se não fosse trágica, né? A gente já vem aí dando umas pancadinhas no MBL o tempo todo, tá? Sempre falei que o MBL é o PSDB Kids, o pessoal diz que é perseguição, que é maldade da minha parte, que não sei o quê, mas eles são o PSDB Kids. E só não enxerga, tá? Só não enxerga quem não quer. O tal do mamãe falei, não fala nada quando é alguém do PSDB. Quando é com o PSDB, ele vira o mamãe me calei. Ele não fala nada, ele fica quietinho, tá? Agora, o que ele tiver de oportunidade para falar mal do presidente, ele fala. Na verdade, eu acredito que ele, como deputado, a única coisa que ele faz é falar mal do presidente. Em vez de se preocupar com o Estado que ele tem que representar, que é o Estado de São Paulo, ele fica falando mal do presidente. Tá? Falta do que fazer, pelo visto. Aliás, falta do que fazer não é. Nós vemos aí deputados trabalhando ativamente para garantir os direitos do cidadão paulista, tá? E garantir que as coisas funcionem de acordo aqui em São Paulo. Filhinho, você viu só? Já estão te chamando gatinho lindo de olho claro, ó, viu? E então, a tia Cel também mandou oi pro Augusto Lindo. E a tia Cel. Bom, então voltando à situação do MBL. Vejam só, eu sempre falei que o MBL tem fortes ligações com o PSDB, que o MBL é o pau-mandado do governador João Dória no estado de São Paulo. E o pessoal não acredita. Tem gente que insiste em defender esse movimento porcaria, que se diz de direita, tá? E que não tem nada de direita. Muito pelo contrário. Vocês podem ver, né? O pessoal de direita não usa maconha, não usa cocaína. Mas na sede do MBL encontraram o quê? Maconha e cocaína. Aliás, diga-se de passagem, a operação foi feita de manhã e tiveram que arrombar a sede do MBL, porque até onde consta, esse pessoalzinho do MBL que gosta das noitadas cegadas a maconha e cocaína, tá? Acaba não indo trabalhar cedo, não é muito afeto acordar cedo. Então não tinha ninguém lá na sede, nada mais natural, era bem perceptível que isso ia acontecer. Mas aí a prisão do Luciano Ayan, tá? Que é um dos operadores financeiros do MBL, um dos grandes doadores do MBL. E é interessante, todas as doações feitas pelo MBL são feitas via plataforma Google. Tá? Existem diversos mecanismos, aí o pessoal que faz a live no YouTube, que pode receber aquele superchat, né? Que recebe dinheiro para poder fazer pergunta, e eles gastando aí valores bastante altos, né? Nesse superchat.
justamente Luciano Ayan. É ali que vem o dinheiro deles. E quem é que fica assistindo MBL? Quem é que fica assistindo live do MBL? E quem é que paga para fazer pergunta em live do MBL? Aí aparece o senhor deputado Kim Catupiry, né, vindo lá falar que não tinha nada a ver, que ninguém conhecia o Luciano Ayan. Poxa, pessoal, como se não existisse internet. Basta você olhar hoje a internet e você vai ver diversos vídeos, diversas lives, diversos posts deles chamando, inclusive, para aprenderem sobre política com o Luciano Ayan. Tá? E aí eles querem dizer que não conhecem. Tudo bem. Mas aí vem aquela história, que quando a gente fala que eles são pau mandado do PSDB, pau mandado do governo Dória, e eles ficam tudo melindradinho, cheio de dedos, dizendo que é mentira, que não tem nada a ver, e a gente normalmente só aponta o fato deles não falarem nada do Dória e só falarem do presidente Bolsonaro. Eles dizem que não, porque isso é coincidência, porque não sei o quê, porque eles concordam com uma coisa ou outra. Tá joia, podem até concordar. Mas olha só, o que vocês me dizem de um dos empresários presos ligados ao MBL ocupar cargo de confiança nomeado no governo do estado de São Paulo? E segundo consta, tá? Segundo consta, há muitos outros membros do MBL muito bem empregados no governo do estado de São Paulo. Aí é fácil falarem que eles têm gabinetes enxutos, que eles não contratam muita gente, porque afinal de contas todo esse pessoal fica muqueado, escondido no governo do estado de São Paulo. Tá? Bom, continuando, já que a gente está falando de MBL e de PSDB, né, nós temos aqui PSDB, como governador do estado nós temos o João Dória e como prefeito o Bruno Covas. E a gente não precisa ir muito longe. Olha o que está acontecendo no nosso estado e na nossa cidade. Tá? O pessoal deve ter visto aí que em torno de 35% dos bares e restaurantes já encerraram as suas atividades. Vários vídeos estão correndo na internet mostrando o desespero de empresários que estão hoje com toda a dificuldade do mundo, com toda a dificuldade imposta pelos nossos governantes, tentando... Mostra o seu filho fazendo cola para você. Meu filho está fazendo cola, eu vou mostrar para vocês. Tá? Não sei se dá para lerem. Dória está acabando com a economia de São Paulo. Dória está acabando com a economia. Dória está acabando com a economia. Então é a participação. Não foi, não. Ele resolveu escrever e ficar me mostrando, mostrou para a mãe agora. Ou seja, até o meu filho, que tem apenas 11 anos de idade, já percebeu que o Dória está acabando com a economia. Mas tem algumas pessoas que, infelizmente, ficam insistindo e tentando defender o indefensável. Tá? Bom, vocês estão vendo vários comércios fechando, já existe aí uma expectativa de quase 300 mil desempregados no Brasil e só no estado de São Paulo, mais de 100 mil desempregados. Olha só, minto, só no estado de São Paulo, quase 300 mil desempregados, 100 mil desempregados só no último mês. Tá? São postos de trabalho que estão sendo fechados, mas quando o pessoal fala assim, economia, a gente está salvando vida. Pessoal, olha só, salvei uma vida que não morreu de Covid, em tese, teoricamente, mas na prática, eu estou fazendo com que essa pessoa, com que esse cidadão que se salvou do Covid, né, e de certa forma, se bobear, nem ia ter problema nenhum com a doença, porque se pegasse, ia ser assintomático, tá? Eu salvo esse cara da doença e faço ele ficar sem emprego. Aí eu deixo o cara deprimido, sem dinheiro para sustentar a família, sujeito à má nutrição pela falta de alimento, pela falta de emprego, pelo nível de estresse altíssimo, desestabilizo a família com problemas financeiros, porque eu desfiz um emprego, eu estou atingindo a família toda. Aí esse cara, desempregado, tá? Desempregado, sofrendo, sem conseguir se alimentar, sem conseguir manter a sua família, vivendo no estresse, vai precisar do serviço de saúde, que já era uma porcaria antes do Covid, continua sendo uma porcaria durante o Covid e, com certeza, do jeito que a coisa vai, continuará sendo uma porcaria após o Covid, talvez uma porcaria pior ainda. Tá? Esse cidadão vai precisar do SUS e o SUS não vai dar conta de atender esse cidadão com pressão alta, com depressão e com tudo mais que foi causado pela atitude irresponsável de prefeitos e governadores
que fizeram de tudo para destruir suas cidades e seus estados. Falando especificamente de São Paulo, é só você ir no centro da cidade, dar uma voltinha ali pelo centro da cidade de São Paulo e vocês vão ver a quantidade de moradores de rua, o quanto cresceu a quantidade, quanto aumentou a quantidade de morador de rua lá. E aí aparece, né, a senhora Bia Dória, né, primeira-dama, presidente do Fundo Social de São Paulo, falando aquela asneira, dizendo que morar na rua é estilo de vida, é sedutor, porque se o pessoal for para morar na rua, não tem mais responsabilidade. Então não é para dar comida para o morador de rua. Ou seja, além de condenar o cara a uma situação degradante, porque eu sei que existem muitos cidadãos que estão lá em situação de rua, porque são usuários de droga, porque tem problema com bebida, mas tem muita gente, sim, hoje sem condições de ter um lugar para morar, porque está sem emprego. Se as pessoas levantarem o bumbum do sofá e forem lá conhecer a situação de alguns moradores de rua, vocês vão ver que vários não querem esmola, querem uma oportunidade, um emprego para poderem crescer, poderem se sustentar e ter dignidade. Eles não querem esmola, eles querem oportunidade. E, infelizmente, justamente o que o governador e o prefeito estão fazendo é tirando a oportunidade daqueles que já não tinham, tá? E fazendo mais ainda, né, criando menos oportunidades ainda para aqueles que já tinham alguma oportunidade. O Silvio Pontes está comentando aqui sobre a fila de comida da igreja do Largo de São Francisco. O escritório da minha esposa é ali do lado, então a gente conhece muito bem a região. Tá? Vocês podem ver que aquela região está lotada de moradores de rua. Lotada. Existe ali do lado, um pouco mais para baixo, na rua Riachuelo, naquela mesma rua, um abrigo. Aquele abrigo foi inaugurado pelo então prefeito João Dória. Tá? Entraram lá, colocaram roupa de cama, colocaram beliche, fizeram um negócio tudo correndo lá, rapidão, tiraram foto, inauguraram e depois retiraram tudo. Tanto Só que eles desativaram uma UBS ali para fazer esse circo. Para fazer esse circo todo, minha esposa está lembrando, para quem não se lembra, afinal de contas, infelizmente, o brasileiro tem memória curta. Antes de ser um abrigo, aquilo ali era uma UBS. Uma UBS que atendia toda a população da região central, todas as pessoas que moram ali naquele entorno. E hoje não tem mais UBS e tem ali um pseudo, né, um projeto de abrigo que não atende à necessidade das pessoas. Então, pessoal, é isso. Nós estamos vivendo aí com um marqueteiro que de gestor não tem nada. Aliás, parafraseando aí o Tom Cavalcante, o humorista Tom Cavalcante, diz que ele é um gestor porque ele faz gestos. E é só isso que ele sabe fazer. É gesto, né? Sim. Acelera São Paulo, avança São Paulo e coisa do gênero. Tá? Então, nós não temos um governador. Nós temos um marqueteiro que fica tentando o tempo todo enganar a população de São Paulo. Começou enganando o paulistano e agora engana o paulista como um todo. Tá? Vamos lá, pessoal. Continuando, né? Nós tivemos ainda mais uma situação bem interessante sobre o nosso governador João Dória. Não sei se vocês se lembram, tá? Quando ele era prefeito, houve lá uma amiga da Bia Dória, uma amiga dele, tá? Não vamos citar nomes aqui, tá? Mas essa amiga dele, amiga da família Dória, tinha um cargo de confiança, era responsável pela avaliação das PPPs, né? Aquelas parcerias público-privadas. E ela, naquela época, vazou um áudio dela, né? O pessoal gravou o que ela falou, né? Que ela tinha preferência por uma determinada empresa para participar da PPP da iluminação, uma PPP de 7 bilhões, afinal de contas, 7 bilhões é troco, né? É troco. Uma PPP de 7 bilhões, tá? E ela disse que preferia uma determinada empresa e, coincidentemente, foi essa empresa que ganhou. Por conta desse áudio vazado, ela acabou perdendo o cargo naquela época. Mas ela não ficou desempregada, porque de imediato ela foi contratada em março para trabalhar numa secretaria de governo, tá? Como assessora numa secretaria de governo, depois passou para o Fundo Social, para trabalhar junto com a amiga dela, a dona Bia Dória, com um salário de R$ 12.900. Aí eu pergunto, aqui do pessoal que está assistindo, deve ter um monte de gente que tem um salário de R$ 12.900. Afinal de contas, R$ 12.900 é quase um salário mínimo, é isso? Não, não é. Não é. Agora, é um absurdo uma pessoa
que é amiga da família, trabalhando num cargo desses depois de já ter sido plotada, né, direcionando uma licitação de uma PPP. Um absurdo. Tá? Aí a justificativa, não, mas ela não foi condenada. Porra, mas com a prova dela falando que era para direcionar e realmente se comprovando que deu certo o que ela mandou fazer, ainda precisa de condenação? Pessoal, tá bem difícil. Tá bem difícil. Boa noite, fofo e fofinho. Ah, olha só. Fala oi pra vovó, filho. Oi, vó. Tá? Então, essas são as palhaçadas aí do nosso prefeito e do nosso governador. Aliás, conversando com um senhor, né, uma pessoa do Serviço Funerário Municipal de São Paulo, né, que tem acesso a todos os dados estatísticos, fez o seguinte comentário. Lá no Serviço Funerário Municipal, tá tudo normal. Estamos trabalhando igualzinho ao ano passado. Os números não mudaram tanto. Ora, se os números não mudaram tanto e nós estamos alardeando uma quantidade absurda de mortes por Covid-19, é porque as pessoas passaram a morrer de Covid e deixaram de morrer por outros assuntos, por outras doenças. Tá? Ou, não estou afirmando, estou apenas levantando a hipótese, está havendo uma mudança, né, uma certa fraude, tá, no que realmente está acontecendo no estado de São Paulo. Pessoal, é para pensar, ok? É para pensar. E aí a gente olha, né? Nós tivemos aí milhares de estabelecimentos, né? Diversos estabelecimentos comerciais, bares e restaurantes, principalmente aí no final de semana, de sexta-feira até domingo, fechados e autuados pela nossa prefeitura, que fez uma força-tarefa com GCM, Vigilância Sanitária e com a Polícia Militar para fiscalizar os bares e restaurantes que estavam em funcionamento e que, segundo eles, segundo a fiscalização, não estavam atendendo às demandas, né, ou às orientações de saúde. Pessoal, olha só que coisa interessante. Engraçado que eu recebi, inclusive, um vídeo vindo lá de Guarulhos, tá? Cidade vizinha nossa de São Paulo, mostrando o baile funk que estava rolando em um dos bairros, né? O pancadão que estava rolando na sexta-feira à noite. Uma tremenda de uma aglomeração, gente vendendo comida, vendendo refrigerante na rua, vendendo cerveja, vendendo bebida na rua, todo mundo lá, gente empinando moto, do lado ali uma blitz da Polícia Militar e ninguém podia ir até lá. Afinal de contas, pancadão, né? Pancadão, a música é tão ruim que nem o Covid sobrevive, tá? Então vocês vejam só, é muito complicado. Agora, o cidadão de bem, que cria a sua empresa, que monta o seu bar ou o seu restaurante, que emprega pessoas, que paga imposto, esse cidadão foi obrigado a ficar 104 dias com as portas fechadas, 104 dias de portas fechadas, e tendo que pagar suas contas, tendo que pagar seu funcionário, muitas vezes tendo que demitir funcionários, porque ficou de porta fechada, e depois de 104 dias ele abre o seu estabelecimento e recebe de presente uma multa de quase 10 mil reais da prefeitura. Ou seja, se o cara já estava quase morrendo enquanto empresa, a prefeitura foi lá para dar o golpe de misericórdia e acabar com o negócio do cidadão de bem. Agora, eu não consigo entender por que nós temos todos os nossos estabelecimentos comerciais sendo fiscalizados, sendo multados, enquanto na periferia se faz um pancadão, sem controle nenhum, e a polícia é proibida de entrar lá. Tem algum interesse, né? Tem algum interesse por trás disso. E é difícil a gente dizer exatamente qual seria esse interesse. Meu filho está me passando uma cola aqui. Pai, lembra de quando foi ao shopping? Quando a gente foi ao shopping? Pessoal, eu moro aqui na região do Jabaquara, a próxima que é o aeroporto de Congonhas, e fui no shopping Plaza Sul, que é aqui próximo. Logo na primeira semana em que abriu o shopping, com horário reduzido, cheio de restrição, não fui lá, fui eu, minha esposa e meus 2 filhos. E o que a gente pode perceber? Que em cada andar, pelo menos umas 6 lojas fechadas. 6 lojas baixaram as portas. Isso é gente desempregada, pessoal. Isso é gente que vai depender de auxílio-desemprego. É gente que vai precisar do SUS. Aqui na Ricardo Jafé, se vocês passarem pela avenida, vocês vão ver que tem concessionária fechando
empresas grandes que não conseguiram se manter. Tá? Hoje, a expectativa, o levantamento aí da Federação do Comércio, é de que cerca de 50% dos comércios de São Paulo ainda estão fechados. Muitos deles fechados porque não tiveram condições de voltar a funcionar. As condições que são exigidas desses funcionários, desses empresários, desses pequenos comerciantes, para que eles possam abrir, muitas vezes inviabilizam o negócio, tornam impossível ele funcionar e ele ganhar o suficiente para poder manter as contas da loja em dia, para poder pagar funcionário, para poder recolher imposto. Agora, ele fica sendo achincalhado, tá? Sendo pisoteado pelo governador e pelo prefeito. Ou seja, não existe consideração nenhuma com o cidadão de bem. Ainda mais agora, em ano eleitoral, tá? O que a gente percebe é uma manipulação, né? uma simulação de bons serviços. Aproveitar o período em que todos os cidadãos estavam no confinamento, que os movimentos na rua era muito menor, e fizeram recapeamento de ruas, consertaram calçadas. Vocês precisam ver. São Paulo, esse ano, está um grande canteiro de obras. É um absurdo. E, nesse mesmo momento, a gente fica vendo os nossos vereadores extremamente preocupados, né, com a nossa cidade. Inclusive, aprovaram essa semana uma lei que dá multa para o pessoal que jogar bituca de cigarro no chão. Poxa, já existe multa para quem joga lixo no chão. Agora, bituca é um lixo diferente. Pô, o pessoal fica tentando normatizar, que vai chegar uma hora que até a coçadinha no olho vai ser normatizada. Qual é o dedo que você pode usar? Quantas vezes você pode movimentar o dedo? Poxa, isso é tolher de todo jeito a liberdade do cidadão. É acabar com a liberdade do cidadão, tentando criar tantas normas e tantos dispositivos que tornam impossível o cidadão viver em paz. Tá? Mas é que negócio. Tudo que se cria, né, todas as leis que estão sendo aprovadas, tem uma única finalidade: multar o cidadão. É da multa por causa de um rodízio mais rígido, é da multa por causa do uso da máscara, é da multa por causa do funcionamento do estabelecimento comercial, e por aí vai. Por quê? Já que ficaram tanto tempo fechados, caiu a arrecadação, estão precisando de dinheiro. Tá? E aí, vocês viram, né, nós tivemos uma mudança aí na data da eleição esse ano, mas o pessoal não queria mudar, os prefeitos não queriam mudar. Não queriam mudar por quê? Não é porque estão preocupados, porque eles já disseram que já vai estar tudo bem, que até outubro estaria todo mundo bem, que não ia ter mais problema. Não, é porque eles estão com medo de que, estendendo a data da eleição, acabe o dinheiro e eles comecem a atrasar salário, começar a não manter mais a UBS funcionando, não terem condições de manter escolas funcionando. Aliás, diga-se de passagem, um dos objetivos de manter as escolas fechadas é justamente reduzir a despesa para a Secretaria de Educação, porque eles não vão ter que pagar água, não vão ter que pagar luz, tá? Vão reduzir os custos operacionais, vão diminuir o custo com a alimentação, e aí eles conseguem enxugar num ponto mais... num ponto que seria muito nevrálgico e importante para a gente, eles economizam justamente na educação, pois, afinal de contas, educação não é prioridade do prefeito e nem do governador. Pessoal, o pessoal está perguntando aqui se eu venho candidato a prefeito. Tá? Pessoal, o que acontece? Tá? Como eu já comentei com vocês antes, eu estava fechado para vir como candidato a prefeito, e por questões internas ali do partido, né, discussão entre a nacional e a estadual, e informações que chegaram e não chegaram, e tudo veio, acabei perdendo a legenda para a prefeitura. Tá? Então, como eu já havia me proposto que, caso houvesse algum problema e eu não pudesse vir candidato a prefeito, eu viria candidato a vereador. Então, estou anunciando aqui, tá? A menos que haja alguma mudança muito grande, que um desses candidatos aí desses partidos desista e o partido me procure para que eu venha como candidato a prefeito, o que eu acho que não vai ocorrer, a menos que aconteça uma evolução do sistema, eu venho este ano como candidato a vereador. Tá? E podem ter certeza que, uma vez que nós não temos prefeito conservador, nenhum candidato conservador a prefeito de São Paulo nesse ano, podem ter certeza que eu vindo como vereador, eu vou ser a pedra no sapato deste prefeito. Se ele pisar fora da linha, vai dar de cara com o Major Costa e Silva, pronto para colocá-lo de volta na linha, pessoal. Então, contem comigo, podem ter certeza que
o inferno do prefeito, do mau prefeito, será o Major Costa e Silva, caso venha a ser eleito esse ano, pessoal. Tá? A Zenai está dizendo que não viu nenhum que salve para prefeito em São Paulo, que é justamente o que eu estou falando. Tá? Também não vejo nenhum candidato que se salve. Até o presente momento, que a gente vê são aqueles já conhecidos, mas o Arthur Duval, né, o Mamãe Calei, quando se refere ao PSDB, não fala nada do PSDB, só fala mal do presidente, e a Joyce Hasselmann pelo PSL, que são os únicos candidatos que tentam vestir uma camisa de conservador, de direita, mas que já não cola mais, né, pessoal? Bom, nós estamos aqui com 30 minutos e 40 segundos de live. Como eu tinha dito para vocês, né, já tenho falado para vocês, eu tenho procurado fazer as lives um pouco mais enxutas e mais curtas, até para que o pessoal consiga assistir todos os comentários, né, todos os meus comentários. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários dessa live, que eu vou respondendo um por um. O pessoal está comentando aqui sobre a situação do protocolo de impeachment, né? Houve um protocolo de impeachment hoje, houve um outro protocolo de impeachment na semana passada, tá? O que está acontecendo? Na verdade, esse impeachment é protocolado, cai na mesa do Cauê Macris, que é o presidente da Alesp, ele manda lá para a Comissão de Justiça, que leva lá, fica enrolando com esse processo lá um tempo, depois manda para ele dizendo que não tem embasamento jurídico, e ele engaveta. É isso que está acontecendo. Pessoal, a gente só vai mudar esse país, a gente só vai mudar o nosso Estado a hora que a gente conseguir, né, a hora que a gente conseguir de verdade ir para a rua e se fazer ser ouvido. Infelizmente, o que a gente tem percebido é que toda vez que há convocação para alguma manifestação de rua, poucas pessoas levantam do sofá no domingo e vão junto com a gente. Tá ok, pessoal? Então, vamos lá. Está aqui dizendo, quem sabe depois da bagunça do MBL tenhamos um racha no Patriotas. Pessoal, vocês não têm ideia da pancadaria que está dentro do partido por causa disso. Tá? O MBL entrou, né, tentando se fazer de bolsonarista, tentando enganar algumas pessoas, tentando se mostrar como conservadores, e a grande verdade é que quando a máscara caiu, né, o pessoal percebeu o inferno que eles teriam, né, com o MBL ali dentro, e hoje estão se coçando por causa do MBL. Tá todo mundo preocupado. Se vocês observarem os deputados do Patriota, que sempre votaram junto com o governo, né, estão irritadíssimos com o MBL. Então, falo com todo carinho aí do Patriota, o partido por onde eu iria sair candidato a prefeito esse ano. E acabei não tendo a legenda, mas é um partido com o pessoal com que eu tive a oportunidade de conviver aí no ano de 2019, o finalzinho de 2018, ano de 2019, praticamente os últimos 6 meses aqui desse ano de 2020. Então, é um pessoal que eu sei, vejo, tenho visto realmente a vontade de mudar o país, a vontade de trabalhar, e eu vejo o que está acontecendo lá dentro, quanto o pessoal está chateado, para não usar um palavrão, com a presença do MBL dentro do partido. Pessoal, obrigado aí pela audiência. Conto com vocês aí nas próximas. Continuem compartilhando. Vamos levar para o pessoal aí essas informações, essas opiniões. 2020 vai ser um ano bem complicado por conta dessa bagunça toda que os nossos governadores fizeram. Tá? Então, vai ser difícil a gente enfrentar as próximas dificuldades, mas eu tenho certeza que o povo brasileiro, com a sua característica, mais ainda o povo paulista, tá? O povo bandeirante, o povo que carrega no seu sangue toda a força, né, que fez com que o Brasil fosse grande como é hoje, esse povo vai continuar firme e forte e vai conseguir superar. Pessoal, estamos juntos, estou com vocês. Obrigado pela audiência. Até a nossa próxima live. Saindo aqui, dizendo tchau para o pessoal do Instagram. Dizendo tchau para o pessoal aqui do Twitter. Opa. Saímos. E um adeus aí para o pessoal. Até a próxima, pessoal que está comigo aqui no Facebook. Um forte abraço, pessoal.